Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. É um jargão muito usado por jornalistas e políticos. O município é a célula da sociedade, porque lá é que vive o cidadão. Fora do lugar comum, a casa, o lar, o negócio, certamente estão fincados na cidade. E hoje os municípios enfrentam uma crise, no mínimo, braba. Uma das maiores fontes de renda da grande maioria deles é o Fundo de Participação dos Municípios, que cresce ou encolhe de acordo com a barra econômica. É até repetitivo dizer que o país entrou num buraco econômico, praticamente nunca visto. Há também a crise política, com a lenta fritura com o derretimento do governo Temer. Não podemos esquecer esse contexto. E como essa situação, todo esse arcabouço atinge os municípios? É a pergunta. Cena Política recebe o presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, Gilvan Lacerda, prefeito de Moema. Bacharel em Direito, delegado de polícia, licenciado. E com 37 anos, é o mais novo prefeito a ocupar a presidência da AMM. Também o primeiro que veio de uma cidade com população estimada em 7 mil habitantes. E recebe também o vice-presidente da associação, prefeito de Sabará, Vander Borges. Foi vereador da cidade no ano 2000. Não, foi um pouco antes. Em 2000 foi eleito prefeito e é reeleito em seguida com mais de 94% dos votos. Portanto, é a terceira vez que é prefeito e também já foi 3 vezes deputado estadual. Foi subsecretário no governo Aécio Neves e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Portanto, com a presença dos 2 prefeitos, vamos debater esse quadro, ou essa cena, né? Já que é cena política. Prazer em recebê-los aqui, os prefeitos, e, como eu disse ali, a gente veio aqui para debater a questão da crise dos municípios, mas a gente não pode deixar de falar dessa tamanha crise política que está aí. O prefeito de Moema, que é do PMDB, e hoje o seu correligionário, também do PMDB, Sérgio Sveiter, divulgou o relatório que dá continuidade ao processo lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, dá continuidade ao processo de acusação contra Temer. Ele é acusado da questão daquela mala que aquele ex-deputado saiu correndo, né, com aquela mala. Todo dia eu falo isso, é bom repetir, naquela cena assim, mais feia da história da República, um deputado correndo com a mala. E também é acusado de ter recebido 38 milhões de reais por via desse esquema aí com a JBS. Esse esquema com a JBS. Então, você que é do PMDB, eu queria começar. O que você acha desse relatório contra Temer e dessa situação política do presidente? Boa noite, Carlos Barroso. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui para poder discutir na cena política. E a cena política que impacta tanto na nossa vida dos municípios, com certeza ela vem na de Brasília também, as principais consequências danosas para nós. Não nasceu na horta do município, não? De forma alguma, de forma alguma. Os principais desafios que a gente encontra é por causa das ingerências que tem e da centralização do poder lá. E com certeza esse relatório hoje, pela admissibilidade do processo de cassação do presidente Temer lá na CCJ, que também tem lá um mineiro na presidência da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, que está conduzindo... Rodrigo Pacheco, né? Que está jogando tudo para ser candidato a governador. Ele ainda fala que não sabe se será, mas ele está conduzindo de forma com grande maestria lá a condução desse processo e dos outros mais lá. Já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. E agora quer pleitear governador. Mas continua na sua fala. Bom, que se tivermos uma oportunidade de votar no nome da estirpe de Rodrigo Pacheco para o governo de Minas, com certeza nós vamos ter uma boa opção para o governo de Minas. Mas ainda não é essa a questão, porque para chegar, como ele bem disse, para chegar em 2018, nós temos que passar por 2017. E 2017 ainda reserva muitas coisas na cena política brasileira. Temer. Tá derretendo, e uma delas é isso. Estou falando errado? Porque o relator na CCJ é do PMDB também.
Mas ele fez um relatório pela admissibilidade disso. Por quê? Porque esse momento que está acontecendo Como no o Brasil... Rodrigo Pacheco também é do PMDB. Né? Isso. É um momento que é bom para o Brasil. Me perguntaram outro dia numa entrevista o que eu acho disso tudo que está acontecendo. Eu estou achando bom. Sabe por quê? Porque é um momento de lavar a roupa suja, de abrir espaço nos lugares onde tem pessoas que não têm um comprometimento com a coisa pública para poder chegar pessoas de bem para fazer as Mesmo que a coisas direito. lavanderia suja seja dentro do PMDB? Com certeza, porque todos os erros que existem, me perguntaram isso também. Ah, o seu partido tem muita corrupção. Eu falei assim, o partido é uma coisa não se corrompe. O que corrompe são as pessoas que estão dentro da coisa. Então, são as pessoas, né? Se tem pessoas corruptas dentro do partido, o que nós temos que fazer? Limpar o partido. Se tem pessoas corruptas dentro das instituições, a culpa não é das instituições, é das pessoas. Nós precisamos limpar. E como que limpa? É através de processos de esclarecimento, de... Olha, agora, se essa asepsia sua for funcionar em todos os partidos, vão sobrar poucos políticos, né? Por isso me perguntaram isso, quando eu falei isso a respeito do PMDB, que falaram assim, aí eu perguntei para a pessoa, eu devolvi, eu vou sair do PMDB, eu vou para onde? Qual que não tem ninguém? Agora, especificamente, prefeito, o relatório referente a Temer, você acha que ele consegue sair, consegue concluir o governo? É isso, do jeito que as coisas estão caminhando agora, depois desse relatório hoje, eu acho que mudou toda o visual, porque parece que estava tendo um movimento para poder tolerar o governo Temer até acabar, para poder ter uma eleição direta e renovar. É outra, né? Agora a cena é outra, né? Mas como em todas as instituições tem pessoas que não fazem corretamente as coisas, tem muitas pessoas que fazem corretamente. E dentro do nosso partido também tem gente que não faz direito, mas tem muita gente que faz direito. Nós temos muitas boas opções dentro do nosso partido também. Então, mas o Temer... Na própria CCJ, está mostrando, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, está mostrando que tem gente que parte pelo princípio da legalidade. O relator está assumindo uma posição independente. Independente. Né? Ele sempre foi mais independente. Ele disse, eu não tenho cargos no governo. Disse aí semana passada, né? Isso. Mas a questão do Temer, você acha que ele fica ou sai? Eu acho que está ficando pesado para ele. Está ficando insustentável para ele poder ficar. Muito bem. Vamos falar também com o prefeito de Sabará, Vander Borges, que já trabalhou com Aécio Neves, outro também que sofreu um processo de derretimento. É uma verdade. E eu queria ver a sua avaliação sobre esse quadro político, essa situação aí do Temer, que o Temer está vivendo. A sua experiência política é muito grande, 3 vezes deputado, 3 vezes prefeito, presidente da entidade aí da região metropolitana, subsecretário. Então, você tem uma condição ampla de fazer essa análise para a gente. Primeiro, cumprimentar o Carlos, todos os nossos telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, né? Recebê-lo, né? Eu também, nessa caminhada minha, passei como secretário de Estado do professor Antônio Anastasia, hoje senador, ex-governador desse Estado, né? Olha, podemos começar por 2 pontos, né? Primeiro, quando você abre esse programa de hoje, você fala da crise dos municípios. Sim, mas agora eu queria começar, nós vamos chegar lá. E você linka a crise dos municípios à questão político-partidária. Obviamente, né, a gente desenha um pouco desse quadro, porque muita coisa daquilo que está lá em Brasília, ou está espalhado em qualquer município desse país, reflete também um percentual do que é o nosso povo. Né? As pessoas não querem admitir esse tipo de condicionamento, mas essa deteriorização que foi colocada pelo nosso presidente Gilvan, ela vem dentro de um processo que vem gradativamente mudando o perfil do conjunto da sociedade em toda a sua essência. Você acha que a sociedade está cobrando mais ou elegeram mal? Eu acho que a sociedade ajudou e contribuiu para um pouco de cada coisa que aí está. E cabe a nós fazermos as correções desses rumos. Né? Hoje existem grupos muito bem organizados que lutam pela permanência do presidente da República, não porque querem a figura do presidente enquanto pessoa física ali, mas porque temem uma desestruturação maior do que essa que já está acontecendo. Olha, e você vê claramente que a vida política está caminhando, entendeu, por um setor e a vida econômica do país começa a se organizar em outro sentido. Parece, inclusive, que onde tem tudo a ver, parece que estão separadas, entendeu,
nessa contextualização. Então, quer dizer, ninguém sabe o que vai ocorrer e o que pode ocorrer. Uma realidade nós estamos vivendo. Você não colocaria a aposta em nenhuma ficha, se Temer sai ou se Temer fica? Não, entendeu? Hoje é muito Você teria difícil. uma posição próxima você teria uma posição hoje política próxima do Aécio, né? Olha, deixa eu te falar. O prefeito, o cargo de prefeito, de governador, de presidente da República, ele é um cargo, entendeu, muito solitário. É um cargo, entendeu, de uma decisão única e prontamente, entendeu, no âmbito da escuridão. Quando ele toma uma decisão, é ele, presidente da República, governador ou prefeito de qualquer cidade. Quando você partilha isso para um Congresso Nacional, para uma Assembleia Estadual, para uma Câmara de Vereadores, você tem uma partilha diferente. São grupos que se unem de um lado e de outro, com pensamentos, às vezes, divergentes, convergentes, às vezes nem sempre republicanos, às vezes existe uma questão muito mais individual, né, daquele start de quanto pior, melhor, e a gente viu isso acontecer nos últimos anos no Brasil, e as decisões acabam não sendo aquela para os brasileiros. Você colocou a questão aí do nosso ex-governador, ex-senador Aécio, eu servi também ao governador Aécio em 2005, sabe? E depois, como deputado, né, trabalhei na Assembleia Legislativa, inclusive na base do governo do Aécio, depois do Anastasia, e também agora do governador Pimentel. E olha que, na minha avaliação, foram governos que fizeram aquilo que precisava de ser feito naquele momento. Cada momento tem essa dinâmica. Mesmo eles sendo adversários, os mais fortes adversários aqui de Minas, Aécio e Pimentel, hoje, você acha que eles têm papel... Eu acho que é o seguinte, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, as verdadeiras lideranças, inclusive com projeção nacional, inclusive de chegar à presidência da República, aqui era o governador atual e o próprio Aécio Neves. Quer dizer, quis todas essas circunstâncias que mudassem esse cenário. Mas cada qual vai ter a oportunidade de provar para a sociedade, entendeu? O contrário de tudo que se dizem, né? A gente vê que esse contexto ele é muito complexo. O Brasil aprendeu a trabalhar de uma forma que precisa ser corrigida, sabe? O próprio presidente disse aqui, nós precisamos de ir maturando todas essas coisas. E isso não acontece. Quando você diz essa forma, seria essa forma do Caixa 2, da propina? Olha, eu me lembro aqui de uma declaração... Seria essa a forma? Eu me lembro aqui de uma declaração, eu não sei se vocês vão lembrar também junto comigo, do ex-prefeito de Uberaba e ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, sabe? Logo naquele primeiro episódio do Mensalão. Ele disse uma coisa que ficou gravada. Ele sofreu o processo. E ele disse, olha, todos que estão aí usaram o Caixa 2. Quer dizer... É a regra, né? Infelizmente, quer dizer, essas questões, e aí de 0 a 100 aconteceu de tudo. Precisa corrigir, o Brasil precisa encontrar um caminho, precisa. Um modelo, sabe? Um país que tem 35 partidos e estão alinhados mais não sei quantos aí, quer dizer, uma barganha tremenda para tudo quanto é lado. Essas mudanças precisam... Você acha que isso tudo, o Mensalão, Lava Jato, vai acabar com esse balcão de negócio? Eu acho o seguinte, nós precisamos de reeducar esse processo que nós temos, sabe? Mas com certeza essas coisas hoje, né, as empresas, todo mundo, entendeu? Todo mundo tem o receio, tem o medo, isso está imperando perante a sociedade, tá? Então essas coisas vêm para melhorar todo esse ambiente que a gente vive nele. Muito bem. Prefeito, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão dos municípios, né? Sim, senhor. Inclusive sobre isso, esse fato de você, aqui não fala ninguém de senhor não, viu? Senhor aqui, se aparecesse aqui o Ulisses Guimarães, por exemplo, que é do seu partido, mas não tem jeito, né? Mas a gente vai falar dessa situação dos municípios, que pelas informações que eu tenho, o Wander também sabe disso, os municípios hoje vivem uma situação muito angustiante. Mas nós vamos para o próximo bloco, Cena Política, volta já já.
segue cena política, debatendo essa crise braba, terrível que atinge os municípios, mas falando também dessa outra crise que não acaba, que é a crise do governo Temer, uma fritura lenta que vem acontecendo nos últimos meses. Mas, prefeito, presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, vamos falar um pouco da situação dos municípios. Dependendo da conversa, a gente volta para essa situação política. Eu falei ali dessa crise que é terrível para os municípios. A gente hoje ouve falar que muitos municípios não conseguiram pagar o 13º, que não estão conseguindo pagar o funcionalismo, as obras, muitas obras paradas. Como é que, na sua análise, enquanto presidente da entidade dos municípios de Minas, analisa essa situação no total, não só no seu município de 7 mil habitantes, mas também até nos grandes e médios municípios? A crise ela é conjuntural, porque vem lá de cima para cá, né? E nós somos vítimas disso, porque nós vivemos num sistema federativo que ele existe só no papel. Na verdade, o que existe é uma grande concentração de poder na mão da União Federal, e por isso que acontece esse tanto de coisa, esse tanto de atrapalhada que acontece, tanta corrupção, porque fica tudo lá na mão deles. Eu lembro do Itamar Franco, que eu fiz a cobertura do governo Itamar Franco, eu era repórter do Estado de Minas, todo dia ele reclamava, não existe federalismo no Brasil, não existe. É o que você está dizendo, né? Pois é, e não é só ele que diz isso, não. Muitos já disseram. Eu lembro que ele repetia. Muitos se elegeram com esse discurso. Sabe? Ele era um verdadeiro mantra. É, porque ele foi um dos políticos mais sensatos que já teve por aqui, um mineiro de valor, e que poderia ter feito diversas transformações se não fosse a rigidez do sistema que o impediu de fazer isso, porque quem tem o poder de transformar essa realidade não tem interesse de transformar, porque quem muda a realidade é pela lei. Isso tudo que acontece, toda essa organização estrutural é pela lei. Nós vivemos num Estado democrático de direito, então está tudo baseado na legalidade. Mas quem faz a lei? São os donos do poder lá em Brasília. Então eles não têm interesse em transformar essa realidade. A concentração de poder e o massacre dos estados, e principalmente dos municípios na nossa organização, depende de reformas estruturantes verdadeiras. Não são reformas que tapeia, que dá uma pincelada aqui, outra ali, né, Wander? São reformas estruturantes. Eu queria até falar que eles podem... É engraçado, né? Fala aí, viu, gente? O que a gente vê? Quando você abriu esse programa de hoje, você fala de FPM. O FPM é uma das receitas, entendeu, majoritárias na grande maioria dos municípios brasileiros. Ela é baseada, só para a gente pensar um pouco, o FPM... É IPI, mais imposto de renda. Que tá, coisas estão caindo, tudo caindo. Aí é o seguinte, lá atrás, e eu me lembro do episódio, quando o presidente Gilvan fala da questão da federação, dessa concentração de recursos. Eu me lembro logo após o Plano Real, sabe, na primeira mini reforma tributária feita pelo governo do então presidente Luiz Lula da Silva. É bom até lembrar que nós estamos gravando aqui segunda-feira, Lula está nesse momento lá no Palácio das Artes, né? A primeira mini reforma que foi feita foi de PIS e CONFINS. Olha que engraçado, PIS e CONFINS não é divisível com estados e municípios, porque é receita própria da União. Então hoje realmente o que acontece é um caos embalado pela atividade econômica nacional. Se o mundo vai bem, lá atrás o mundo ia bem, sabe? Então o Brasil caminhava bem, os estados caminhavam bem e, consequentemente, os municípios também caminhavam bem dentro das suas dificuldades. O Wander, esse Sabará, esse município histórico, tradicional, quantos habitantes que ele tem? Sabará hoje beira a 137, 140 mil habitantes. Então, né? Ele é de pequeno para grande? É médio, né? Médio, né? Eu ia falar pequeno para médio, falei para grande. Mas nós também, porque o que acontece no município? Como é que o negócio do FPM, como é que foi? Quanto que caiu? Fala aí. Guardado as devidas proporções, os problemas são os mesmos. Mas aí você tem a parte do FPM e você tem o ICMS, que é a receita gerada pelas atividades econômicas do município na sua entrada e saída, dentro daquela questão do valor adicional fiscal. E as receitas próprias, né, que são ali o ISS-QN, as taxas, contribuições. Isso praticamente compõe o grosso da arrecadação tributária. E nós ficamos, né, tanto eu quanto tantos outros prefeitos aqui de Minas do Brasil, a gente fica esperando. E aí vem a notícia, dia 10, dia 20, dia 30,
se o FPM subiu, se o FPM desceu. Né? Quer dizer, E ele sobe algum dia nessa época? não, e aí você cai no problema da chamada Lei 4.320, que é a linha de planejamento. Despesa no orçamento público, ele é, entendeu, fixado, e a receita é variável. estimada. Então, olha, se a receita é estimada dentro de um fator que não está nas suas mãos, o controle dela, presidente, né? Como é que nós fazemos? E aí você tem um baixo salário do servidor público, você tem um poder de compra achatado nos últimos anos, né? E você tem um caos absoluto onde está todo mundo vivendo da tristeza, da desmotivação e tudo. Quer dizer, a gente precisa de esse momento, inclusive é um momento muito sério da nação, dos estados e municípios. Eu falo que nós precisamos de esperançar o povo brasileiro. Nós precisamos de motivar o povo brasileiro e dizer, olha, esse país é de todos vocês, esse país é de todos nós. Nós é que somos, entendeu? A ferramenta para impulsionar o crescimento dessa nação. Nós não podemos deixar isso a reboque de qualquer questão. Mas eu lhe perguntar né? isso, só voltando a isso, depois você fala, quanto que caiu o fundo de participação dos municípios em Sabará? Olha, eu vou te falar geral. Vou te falar geral. Pode falar em percentual. Nós começamos com uma receita corrente líquida, sabe? Lá em janeiro, de 20 milhões. Em abril estava arrecadando 17 milhões. E antes, quanto que era? Quer dizer, mas, quando antes chegou, da crise. antes, nós chegamos a ter a arrecadação, se você trouxer a valor presente, como se você tivesse alinhavado hoje para uma arrecadação média da ordem de 24, 25 milhões. Caiu bem. E no seu município, 7 mil habitantes? Lá é mais sério ainda esse impacto, porque... Fala dessa situação. Porque o Wander é prefeito de um município de 140 mil habitantes, que ele tem, além do 120, FPM... né, que você falou? 140, 137. É, além do 140. FPM e o IPI, que são as principais fontes, o IPI e o Imposto de Renda que formam o IPM, que é o FPM, que é a principal fonte nossa, dos pequenos municípios, ele tem outras, porque ele tem um comércio mais aquecido, ele tem indústrias, uma cidade já de maior. Mas a realidade nossa do Estado é um pouco diferente da dele, porque nós temos mais de 70% dos municípios hoje do Estado com menos de 12 mil habitantes e que vivem essencialmente do E FPM. esses são os mais atingidos por essa crise? São por isso, porque eles só vivem de FPM. E como o Wander disse, a A formação do principal FPM receita é o FPM. é pelo IPI e o Imposto de Renda. Se existe recessão econômica, para-se de produzir, porque não tem para quem vender, porque a pessoa não está tendo renda. Aí parou de produzir, gera desemprego, gera diminuição na renda. Aí diminui o FPM. Então os municípios são diretamente impactados quando existe recessão econômica. Então nós pagamos um preço alto, porque lá nós não temos onde buscar. Nossa geração de ISQN, nossa geração de ITBI, de IPTU é muito pequena. É quase que assim... Para o senhor ter uma ideia, lá na minha cidade, quando alguém vende uma fazenda, o gráfico de arrecadação própria, ele dá um pico no mês que vende uma fazenda por causa do ITBI de uma fazenda. Para você ter ideia, o tanto que a gente tem que administrar de grão em grão. Então, se não tiver um controle muito efetivo, nós somos vítima do cenário muito forte. E essa é uma situação de 70% dos municípios. 70% dos municípios. E para piorar isso, o que o governo federal fez ao longo dos tempos? Ele foi criando os programas federais porque ele concentra todo o dinheiro lá na mão. Aí ele quer marcar para nós como que nós vamos gastar o dinheiro, por isso que ele concentra lá. Aí ele cria programas federais, que eu posso te dar exemplo aqui, clássicos, que é o Programa de Saúde da Família, o Programa de Merenda Escolar, o Programa de Transporte Escolar. Ele cria esses programas. E teoricamente financia, né, Wanda? Mas na realidade é subfinanciado. O município tem que pagar a Tem que conta. pagar a diferença. E quando a gente passa a prestar um serviço, principalmente no município pequeno, não tem como você tirar mais não. Porque tem aquele ditado que o ruim é não ter, o ruim é ter tido. Então se você prestou o serviço uma vez, a pessoa nem sabia que existia aquele tipo de serviço. Mas passou a prestar, não tem como tirar mais. Vira Aí o obrigação, governo federal né? E dentro desse contexto, é importante talvez a gente colocar algumas questões que são muito sérias e caras aos municípios brasileiros. Quer dizer, muitos municípios não têm indústria. Então, vive de quê? Do FPM. Outros, entendeu? Estão caminhando para a questão do comércio e da prestação de serviços. Tá? Agora, quando você cai na questão dos programas federais, e aí é importante, que eu acho que o Brasil tem que rediscutir essa questão. Olha, nós vamos soltar a unidade básica de saúde. Aí vai lá e todo mundo se habilita para organizar a unidade básica de saúde. Só que nós não precisamos da questão física da unidade básica de saúde, nós precisamos do custeio. E aí, quer dizer, você não tem dinheiro para pagar um médico, para colocar um medicamento, aquela coisa como um todo.
E aí é o seguinte, uma outra coisa que eu passei também assim, a discutir mais com as pessoas hoje, é que o Brasil tem uma briga de nós com nós mesmos, entendeu? Com baixa produtividade. É só você ver e apinhar o que tem de processo. Uma briga intestina. É mais ou menos isso, que não vai a lugar nenhum. Vamos dar um exemplo? Hoje, entendeu? O judiciário brasileiro, ele tem processo para tudo quanto é lugar. Gente, imagina quanto não custa, entendeu? Uma vara, entendeu? Do judiciário trabalhando para resolver conflitos internos entre a própria sociedade que deveria estar gerando riqueza, renda, produção e produtividade. Quer dizer, então... Você está dizendo que a justiça trava? Não, eu estou dizendo que é o seguinte, que o país... Não, a justiça está fazendo o papel dela. Eu estou falando que as pessoas hoje entraram numa parafernália, entendeu? Que tudo é levado para onde? Para o Ministério Público e para o Judiciário. Então, aquele momento que a gente tinha que estar produzindo, e aí você volta aonde para concluir esse raciocínio? Na educação, tá? Porque se você tivesse uma educação de qualidade, com discernimento suficiente, com certeza essas confusões, entendeu? Que nos levam constantemente ao judiciário ou outras instâncias qualquer, entendeu? Essas forças que o país tem estariam produzindo. É uma parafernália mesmo. É uma parafernália. Agora, muita gente diz que tem uma palavra próxima também, que até tem uma sonoridade, bandalha também. Né? E essa burocratização também, né, que existe, que liga nisso aí também, né, que tudo depende de você ter uma autorização daqui e dali. Hoje o governo federal gasta em torno de R$40 mil para poder celebrar um convênio com o município. Aí muitas vezes a gente celebra um convênio de R$200 mil, o governo federal vai gastar 40 só para liberar aquele dinheiro para nós. O governo do estado, um deputado, o Vando já foi deputado, ele tem lá 1,5 milhão de emenda. Aí ele fatia aquilo, dá 50 para um, 100 para o outro, não é assim que funciona? Mais ou menos assim. Aí cada convênio desse que o prefeito vai lá assinar, ele custa para o estado, só a burocracia dele, R$18 mil. Então por que tem que concentrar esse dinheiro? Por que não pode esse dinheiro ser diretamente colocado lá onde ele é gasto? Porque quem gasta, quem sabe as necessidades, quem está junto com o cidadão é a cidade, é o prefeito. Aquilo que eu falei, aquele jargão, né? Lá na célula, né? Lá na célula, tem que ser lá. No núcleo municipal. Né? Aí me perguntaram outro dia Mas aí você vai tirar o emprego do burocrata federal, do burocrata público, vai tirar a arrumação do aí vai ter federal, que executar lá no município. Estadual. Vai tirar essas arrumações. Eu até vejo dentro de outro contexto, entendeu? Eu acho que é o seguinte, lá atrás, quando você tinha o ministro da desburocratização, quem não lembra do Beltrão? Beltrão. Ah, o Beltrão aí. Nós estamos precisando do outro Beltrão agora. Agora, se você diminuir isso, você vai dar condição a esse servidor público para quê? Para capacitar mais, para ter mais qualidade no gasto público, para produzir mais. Isso. Quer dizer, se você for fazer algumas comparações aí, você pega a questão de IDEB brasileiro. Olha, gente, nós estamos vivendo assim, um caos absoluto para tudo. E parece que o seguinte, que as coisas vão passando. Ontem nós estávamos brincando, né? Eu disse que o seguinte, tem uma turma de 50, de 60 anos, que não está conseguindo enxergar a cabeça do moleque e da mocinha de 14, 15, 16, 18, 20 e poucos. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo também não consegue enxergar a turma de 40, 50. Existem conflitos permanentes. Nós precisamos de aproximar esse interregno, diminuir essa distância, para a gente construir um mundo melhor. O país precisa produzir, precisa gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego. Hoje, e o povo brasileiro, olha, é um povo extremamente trabalhador. Sem dúvida. Você falou Hélio Beltrão da desburocratização. Interessante ele voltar. Pena que ele trabalhou para a ditadura militar. Cena política volta já já. Segue Cena Política, debatendo a crise dos municípios, a crise política que não para, a crise econômica que também está pegando no bolso de todo mundo, no meu, no seu, por aí afora.
presença do presidente da Associação Mineira de Municípios, que é o prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, e o vice-presidente da mesma Associação Mineira, que é o prefeito de Sabará, Vander Borges, com quem eu começo esse bloco. Ô Vander, crise nos municípios, nós tivemos aí o bloco inteiro, vocês dois colocando, na verdade, esse rosário de verdades também, mas de queixas, né? Mas agora, dizem, vocês os dois tomaram posse em janeiro, né? Nenhum dos dois foi reeleito, né? Eu fui reeleito. Oi? Reeleito, né? Muito bem. Mas hoje é muito colocado que quando o prefeito entra, ele demite um punhado de funcionário do outro e admite o deles e acaba subindo a folha. Existe isso? É assim que é o caminho? Olha, na realidade, o que a gente procura manter? Foi isso que eu procurei. Eu estou trabalhando na média de gasto do ano passado. Tá? Obviamente, você tem aí mudanças, né, que você acaba, dentro desse chamado, esse cargo de confiança, agente político. Principalmente os cargos de confiança, né? São as pessoas que vão trabalhar com você. Mas eu tenho tentado ter uma postura de manter a média de gasto do ano próximo passado. Mesmo porque, se eu exagerar... O senhor antecessor. Eu caio... O seu antecessor também era ligado a você, né? Não, era adversário. Adversário? Era adversário, né? E então você cai na questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, lá, cada admissão está saindo, entendeu? Numa dificuldade danada. Porque você tem que ter responsabilidade com a coisa pública. A situação nossa não é mais complexa. Eu tenho 1000 processos seletivos, tá? Que tem que ser, entendeu? Demitidos por força de um concurso público por determinação judicial. Tem um inquérito contra a prefeitura. Então, essas coisas tudo. Só que essas Você está para demitir por força da lei e admitir os concursados? Também por força da lei. Concursados? Os concursados. E isso cria numa cidade de 140 mil habitantes uma situação uma dificuldade muito grande. Sim, e tem que indenizar essas pessoas. Nós temos gente lá de 3 anos sem férias, 2 anos sem férias, 1 ano sem férias. Quer dizer, isso tudo será que deve ser indenizado, né? Então, quer dizer, eu acho que está todo mundo procurando manter esse equilíbrio aí de folha de pagamento. Só que aí veio o aumento esse ano, sabe? Quer dizer, quem deu um aumento muito grande deu 7%, 6%, 4%, né? Aqui na região metropolitana mesmo. Hoje, nessa atualidade, é uma fortuna, viu? Lá 4, 5, 6%. Nós demos 6,47%. Tem lugar que está diminuindo, né? Muitos Tem lugar que está diminuindo. O tá salário já é baixo. Então, você tem que realmente organizar a qualidade do gasto. Agora, realmente não está dando para segurar a onda, porque a despesa, nós já falamos sobre isso, ela é crescente. Sabe? Vou te dar um pequeno exemplo. Nós pegamos lá, não tivemos transição, o ex-prefeito não nos deu a transição, né, contrariou inclusive um regramento institucional, então eu não tive acesso a nenhum documento no ano passado, e a gente comprava feijão carioquinha a R$11,85. Tá? Depois de muita guerra, eu consegui baixar agora, tirei R$4 do preço do feijão. Tá? E assim você vai. Você vai falar, poxa, mas você está brigando por R$3 num pacote de feijão, num quilo de feijão. Mas o feijão subiu muito, né? Teve uma época que o feijão subiu feito um foguete de maneira vertiginosa. E me fez até lembrar, eu cheguei a falar naquela música clássica, né? Era só feijão, feijão no almoço, no café da manhã. Hoje, sujeito para comer feijão está ficando difícil, né? Aí, quer dizer, nós fizemos, entendeu? Uma rescisão unilateral, e fomos chamar o segundo colocado, terceiro colocado. Por exemplo, hoje assinei açúcar, né? Só com um detalhe, são 14 toneladas de feijão. Tá? Por quê? Isso é para merenda? Isso é para merenda escolar durante um período, entendeu? De X meses. Açúcar hoje. Só que eu fui assinar o contrato, vem cá, quanto é que dá o pacote de açúcar aí? De boa qualidade ou de baixa qualidade? Não, está R$10, 10 e pouco, 11. Eu falei, então aqui está 10, eu acho que está razoável. Entendeu? Sentamos a cadeira. Você tem que estar realmente, entendeu, tendo essa visão. E é muito difícil você controlar uma prefeitura, porque tem gastos, às vezes, que não está na sua mão aquele encaminhamento. Você não sabe o que está acontecendo na ponta, você tem que fiscalizar tudo. É uma dificuldade muito grande. E lá no Moema, essa situação, e pegando como presidente da associação, como é que você vê essa acusação que é sistemática aí na mídia de inchaço das máquinas das prefeituras?
Lá o meu exemplo ele serve até de parâmetro Mas eu para quero te pegar também no geral, né? quem quer fazer um ajuste da máquina. Porque quando eu assumi a prefeitura, tinha 333 servidores e desses 333, um terço contratado direto pelo prefeito. Mais de 100 pessoas. Cargos comissionados. Aí, durante o período do meu primeiro mandato, eu inaugurei mais uma creche, eu inaugurei mais uma unidade de base de saúde, eu comprei mais de 40 veículos, então, teoricamente, Mas como é que ficou o inchaço? eu teria que ter aumentado os servidores, né? Hoje, a minha prefeitura tem 258 servidores. De 333, eu baixei para 258. E desses, apenas 11 nomeação direta do prefeito. Mas todos os outros por concurso. No geral público. do Estado é muito denunciado essa questão. Muito denunciado. Lá é uma exceção à regra. E leva os cabos eleitorais todos. Exceção à regra. Ainda leva os parentes dos cabos eleitorais. E pode falar em outras coisas que leva. Né? Naturalmente acontece isso. Mas lá na minha prefeitura não tem nenhum parente meu trabalhando. No Estado, como é que não teve nenhum de cargo de confiança. Mas é o que eu te disse, que nós estamos passando por um momento que está propiciando uma transformação na forma de fazer política, na forma de lidar com a coisa pública. Os prefeitos estão entendendo isso? É preciso. Quem não entender vai sair de cena. Porque antes, quem não julgasse do jeito que era a regra, não ficava no jogo. Hoje está acontecendo diferente, está tendo uma inversão. Hoje, quem não julgar desse jeito, com transparência, com enxugamento da máquina, com responsabilidade com a coisa pública, é que não vai ficar no jogo. Você acha que essa Mensalão, Petrolão, Lava Jato, o filho do maior empreiteiro do país na cadeia, o ex-ministro mais poderoso do país, Zé Dirceu, passou uma temporada na cadeia, e banqueiro na cadeia, empresário na cadeia, industrial na cadeia. Você acha que isso está chegando nos municípios de uma forma positiva? Porque os municípios também são muito acusados. Os prefeitos de estações fraudulentas, cartas marcadas. Com certeza está tendo um ajuste geral, porque não acontece, e não acontece mágica, viu, Carlos? O que o Vando falou é muito significativo, porque quando o Tiririca foi eleito, a primeira vez, o Lula estava saindo da presidência. 3 meses depois, o Lula deu uma entrevista e perguntaram para ele, e o Tiririca? Ele falou assim, eu não sei por que vocês estão batendo tanto no Tiririca, na eleição do Tiririca. Porque o Congresso Nacional é uma amostra grátis do que é o nosso país. Lá tem prostituta, tem corrupto, tem gente boa, tem bandido, tem pobre, tem rico. Então é uma amostra grátis. Como se fosse uma panela de sopa, você mexeu ela, tirou uma colherada. Mostrou o que é o país. Então não vai ser uma mágica que prendendo uma meia dúzia lá que vai resolver o problema do país, não. É um problema cultural, sociocultural, que precisa de uma transformação a longo prazo. Mas tem que começar essa transformação. E eu vejo que ela está começando agora. E ela precisa também começar da consciência das pessoas que já são detentores de cargos públicos. Porque se nós não começarmos, cada um, igual a história do beija-flor apagando um incêndio na floresta, eu quero ser beija-flor apagando incêndio na floresta. Enquanto eu puder carregar uma gota d'água para julgar, para apagar o incêndio, eu vou carregar. A minha cidade é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, mas lá eu estou procurando fazer assim. E desafio qualquer um a me mostrar alguma coisa diferente lá. Se tiver, é sem o meu consentimento e eu tomo as providências na hora. E agora que eu estou há quase 2 meses na direção da associação e vou procurar colocar aqui os mesmos princípios, a mesma conduta que eu coloco na administração da minha cidade. Tem uma história que corre sobre o Francelino Pereira, quando era presidente da então Arena, né? O partido lá do governo militar, e não é nenhum favor com o Francelino, o presidente da Arena não tem nenhum favor não, né? Mas que ele subia lá em cima, assim, na Câmara dos Deputados, naquela última galeria, porque ele tinha, nas eleições, de apresentar aos novos deputados, que muitos se elegiam prefeito, e entravam os suplentes, né? Sim. Então vinha aquela multidão de novos deputados, e a Arena era o maior partido, era uma multidão mesmo. Ele reunia todos e falava assim lá, mostrava a Câmara lá embaixo, que naquele dia estava cheia, coisa rara, né? Fica rara a Câmara, o plenário estava cheio, e falava ali, tem tudo. Tem ladrão, tem santo, tem pecador, tem bicheiro, tem isso, tem aquilo, só não tem uma coisa. Aí os prefeitos olhavam assim, bobo. Bobo não tem não, né? Quer dizer, nessa configuração que o Gilvan colocou, você vê, olha, ele, uma cidade de 7 mil habitantes, com 3,5% mais ou menos de cargos. A nossa cidade, com 140 mil habitantes, tem a mesma proporcionalidade de cargos. Só que é um pouco diferente, sabe? Quando você chega numa cidade maior, a demanda
ela é mais complexa. Com certeza. É mais difícil de você gestar essa coisa. Você vem aqui, por exemplo, para Belo Horizonte. Eu gosto de estar muito o exemplo de Belo Horizonte. De vez em quando alguém me pergunta, o que você está achando do prefeito de Belo Horizonte? Sabe qual que é a resposta que eu dou? Me fala nos últimos anos qual o prefeito de Belo Horizonte que foi ruim. Porque Belo Horizonte é uma cidade organizada. Então, cada um que chega dá uma O Márcio pitada. Lacerda levou muita crítica, teve muita crítica. Mas a cidade ficou organizada. Sim. Tem coisas concretas. Ao contrário das nossas cidades aqui na região metropolitana, que sofrem com a questão do êxodo. O sujeito sai lá do interior, sabe? E ele vem parar onde? E como é que Ele vem você parar vê, Ribeirão você que é das Neves, prefeito, ele o vem parar outsider, em igual Santa o Luzia. outsider, igual o Calil ser prefeito? Olha, Nunca foi político? olha, vamos fazer o seguinte, vamos projetar isso para o ano que vem. Quem é que tem a resposta, entendeu? Desse combinado do jogo, do candidato e o eleitor. Ninguém sabe como o povo vai pensar. Assim como aconteceu aqui em Belo Horizonte e aconteceu em São Paulo, com o próprio Dória e com o próprio E o Calil. Rio de Janeiro, Quer dizer, também. É no Rio Rio. de Janeiro é um Crivella. bispo. Quer dizer, essas coisas, é o seguinte, são momentos da Era vida senador, pública. mas é um bispo. Né? São momentos da vida pública que sofrem mudanças e a sociedade se manifesta, entendeu? De uma forma que a gente tem que chegar a esse momento. Só que aí tem outras questões que a gente poderia depois, mais na frente, colocar. Questão da reforma política. Você pega essa questão. Que país que aguenta a cada 2 anos viver eleição, gente? Com esse custo que nós temos. Você acha que teria que ter equiparação Tem que ter das eleições? Eu acho o seguinte, eu sou da seguinte opinião, na minha avaliação, acabar com a reeleição, esticar um pouquinho o mandato aí 5 anos ou 6 anos, e coincidência de mandato, ninguém aguenta isso. Mas o Ciro Caso seria o beneficiário dessa Não, proposta, né? Não precisa ser agora, pode ser depois que a gente sair, depois. mas só que precisa acontecer, porque principalmente nós pequenos municípios que depender muito dos recursos que vêm de fora, a gente tem só 1 ano para administrar dos 4. Porque quando você entra, você vai organizar a casa, né? Aí no 2º ano tem eleição para deputado. Aí para tudo, não vai recurso, não pode assinar convênio, não pode fazer nada, porque tem a eleição estadual e E se federal. o deputado também, se o prefeito também não se aliar a um deputado de trabalhar, ele fica distanciado. Fica né? sem nada. Aí Fica o distanciado. único ano dos 4 que o prefeito tem para trabalhar o ano inteiro é o 3º ano do E o mandato. quarto já é. Porque aí no quarto ele eleição. já está para reeleição ou para Giovanni, o e nisso sucessor. aí- É interessante, isso é Entendeu? verdade. E nisso aí, tem um encaminhamento que tem que ser feito. Você vai para país, por exemplo, da Europa, vai, por exemplo, na Ásia, Japão, tudo, eles perdem um tempo, ganha, planejando. Planeja. E execução é no tempo menor do que o planejamento. Aqui, como é que nós funcionamos? Nós vamos, entendeu? Perdemos, o nosso planejamento é pequeno e a execução é grande. E aí depois vira bagunça. Você começa uma obra, você começa com um X, e depois no meio do caminho ele é X mais Y mais Z mais não sei o quê. Você não sabe se vai acabar, se o lugar que você saiu do... Pega aqui, não vai muito longe não, pega a BR-381 aqui, ó. Lugar que você pegou o túnel lá, que saiu de um lugar, não chegou a lugar nenhum e vai por aí fora. Então, nós precisamos de organizar esse planejamento do país. O próprio viaduto que caiu aí, como é que chamava o viaduto? Tem um nome, me esqueci, falei isso tanto aqui, que caiu, depois chegaram à conclusão, matou pessoas, né, caiu matando pessoas, chegaram à conclusão técnica que ele não deveria nem ter existido, né? Foi. Não precisava dele, né? Não precisava dele, né? Mas, Esqueci o nome do viaduto. Não, mas tudo bem, é aquele viaduto ali pro lado da região norte. pois é, né? mas aí vem aquela questão. Cadê o Pedro planejamento? I, Avenida Pedro I. Entendeu? Mas um dos grandes problemas de nós brasileiros, em geral, é a falta de planejamento e de disciplina, né? Porque a gente vê que países bem sucedidos economicamente, financeiramente, com educação e tudo isso tem planejamento e disciplina na execução do planejamento. Agora nós, por exemplo, o município, existe uma lei que exige da gente fazer planejamento. Nós temos que fazer um orçamento, um plano plurianual. Isso é planejamento. LDO. Mas isso é o famoso sentar cachorro no banco. É. Porque eles mandam a gente fazer um planejamento, mas É nós boa não essa temos expressão, certeza da sentar receita. cachorro no banco? É, lá no interior a gente fala isso aí. Como é que é isso? É porque é um trem que não tem jeito de fazer. Tenta sentar um Dá um cachorro no cachorro banco no pra banco. fazer. Não tem jeito. Então forçar planejamento viu? para quem não tem cultura de planejamento Gostei dessa é sentar expressão cachorro de no Moema, banco. viu? Olha, o cara, Gostei. em 2014 eu disse o seguinte, o Brasil precisa ter humildade. Entendeu? Desde o presidente da República até a sua menor liderança, para dizer para os brasileiros, nós erramos. Tem que ter humildade para dizer isso e reconstruir caminhos. Sem dúvida. Cena Política faz breve intervalo para voltar já com você aí, viu?
segue cena política nesse último bloco, com esse debate aqui sobre a situação dos municípios mineiros e também sobre essa crise fabulosa, política, econômica, etc., etc., em que vive o país. Prefeito Gilvan, presidente da Associação Mineira de Municípios, né? Vamos conversar com você como presidente da associação. Você disse que tem essa relação muito desigual dos chamados entes, né? Palavra feia, né? Entes. O ente federal, o ente estadual e o município. E tem também até uma situação de agiotagem, né? Nas dívidas dos municípios. O governo federal é apontado com um agiota pior do que aquele que fica lá na praça, né? Aquele do câmbio negro da agiotagem. Cobra juros de matar qualquer credor, né? É verdade. Qualquer devedor, né? E como você apontaria a solução para sair dessa situação difícil, desse dilema? Como que seria a solução ideal dessa relação de união, Estado com municípios, que não prejudicasse tanto o município? Isso passa por um redesenho do nosso pacto federativo. Mas muita gente fala... Mas não na prática, assim, no dia a dia... Pois é, muita gente fala, eu preciso de um novo pacto federativo e tal. É muito bonito falar nisso e tem gente que fala até sem saber o que é. Mas um novo pacto federativo, para se redesenhar ele passa por uma reforma tributária, por uma reforma política, que vão afetar diretamente a estrutura total da organização estatal. Sem isso aí, não acontece essa reformulação do pacto federativo. Mas só que para isso acontecer, tem que ter vontade política. Tem que ter vontade de quem está lá com o poder de decidir, que é o que eu falei no início de quando eu cheguei aqui. E muitas vezes isso a gente não vê. Um exemplo clássico. Nós podemos agora corrigir uma disfunção, fazer justiça com uma disfunção federativa que está na mão do Congresso hoje fazer, que é a questão da Lei Candir, que foi feita lá em 96 e que gerou grandes prejuízos, principalmente ao Estado de Minas Gerais e aos municípios mineiros. Que não ganha nada com a exportação. Né? Que o governo proibiu cobrar de ICM, desonerou o ICM e falou que ia compensar. Né? Quando uma empresa exporta, não exporta imposto. Então quer dizer que ninguém leva o imposto aqui. Né? Ninguém paga. O americano vem aqui, compra o nosso minério e não paga imposto sobre ele. Aí o governo federal... e deixa o buraco. O governo federal se comprometeu a recompor essas perdas, através da Lei Candir. Mas só que ele faz isso desconforme com a realidade do volume de exportação. Ele faz uma recomposição... Ele não está remunerando nem Estado nem município. Ele recompõe, mas é pouco, é só uma parte, ele não recompõe a realidade. Não é produtor não, mas só que se o Estado tem, a gente tem uma parcela lá, porque 25% de todo o ICM produzido divide para os municípios, né? Sim. Aí os que são produtores têm mais do que a gente. Mas aí nós estamos lá com uma proposta, que o Estado de Minas... O Estado de Minas deve 86 bilhões ao governo federal e paga disso quase 300 milhões de reais por mês de juro. E, se for fazer a recomposição dessas perdas, nós temos direito em torno de 135 bi de receber. Na outra ponta, o governo federal deve ao Estado 135. Então a gente deixa de ser devedor para ser credor. E 25%, que ela colocou, é da questão dos municípios, que cai dentro da questão daquela antiga lei Robin Hood, dividindo por diversos critérios. O governador Pimentel tem esbravejado, pedindo essa desoneração, né? Verdade. E ter os políticos ligados a ele e tudo. Mas parece que não vai ser o Temer nessa dificuldade econômica, dificuldade política, que vai fazer isso para um Estado, inclusive, que tem um petista, entende? Eu acho que é quase impossível. A gente vê que o seguinte, que pese toda essa dificuldade, toda essa cobrança, eu acho que esse desfecho ainda está longe de acontecer. Nós gostaríamos que acontecesse, que era mais um recurso do caixa das prefeituras. Você vê, por exemplo, ano passado, o que salvou as prefeituras foi a repatriação dos recursos, entendeu? Que ninguém sabe ilegais que estavam lá fora. Tinha de tudo quanto é coisa naquele negócio. Mas que botou grana no caixa dos municípios e salvou. Socorreu no final do ano. Sem querer, né? Sem querer usar aquela palavra que o Lula usava, mas usando, a maracutaia, essa repatriação, que o sujeito que podia ser o maior bandido, o maior gangster, que estava com o dinheiro lá, voltou com o dinheiro imediato, pagou o imposto, e o dinheiro ficou lavadinho. Que foi uma grande lavanderia, mas você está dizendo que ajudou os municípios. Quer dizer, a lavanderia salvou um monte de DSTC Brasil afora aí. Muitos, não foi pouco não. Mas isso mostra o descomprometimento e o descaso de quem tem o poder de mudar isso. Porque, por exemplo, em 98, logo 2 anos depois da imposição da Lei Candir,
Já fizeram uma lei para corrigir essa distorção. E ela está parada lá até hoje, vai fazer 20 anos. Agora saiu uma decisão judicial da Corte Máxima Brasileira, do STF, determinando que o Congresso regulamente essa distorção até novembro desse ano. E se não regulamentar, o TCU vai ter que corrigir. Só que se o Congresso não regulamentar, vai cair no Supremo, e se cair lá no TCU, isso vai mais 20 anos. Porque aí vão ser questionados valores, detalhes de valores e tal, e nunca vai chegar. Vai para as calendas. Vai pedir perícia judicial e tal. A única chance que nós temos é do Congresso regulamentar, e o Congresso não está se mostrando tão interessado em regulamentar. O Congresso está nesse dilema aí, diante da situação de, repetindo a palavra, que o Ivan achou graça ali, o Ivan é o nosso cameraman ali, ele usa falar hoje cameraman, mas não, né? Mas vamos falar, câmera fotográfico, repórter cinematográfico, é mais bacana. Mas o derretimento do Temer está tomando toda a atenção do Congresso e todo mundo já de olho na eleição, né? É verdade. Essa situação política, essa crise, o moral do político, a imagem do político lá embaixo. Está todo mundo já preocupado com a eleição, né? Você colocou uma questão de moral do político. O que a gente está vendo também? Nós estamos vendo o seguinte, que, agregado ao moral do político, entendeu? O servidor público também está pagando um preço muito alto. Por quê? A sociedade civil, a iniciativa privada, está entendendo que o serviço público não entrega à sociedade o serviço de qualidade. Então o servidor público também está sofrendo. Por quê? Às vezes, quer dizer, é uma questão que é geral, dentro de um contexto, mas político nem se fala, esquece os políticos, já está todo mundo liquidado. Entendeu? Mas agora eles passaram a questionar o servidor público. E é engraçado que a gente ouviu isso. Olha, final do mês, seu salário está lá na conta, independente da sua produtividade. Se eu não vender minha mexerica na esquina, se eu não vender minha água de coco, meu sanduíche, minha camisa, meu isso, meu aquilo, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de água, de luz, de telefone, não. É isso que nós estamos ouvindo na rua. Então, nós precisamos de redesenhar o modelo brasileiro para que todo mundo tenha felicidade, serenidade para conduzir esse Brasil. O prefeito Gilvan aqui é um programa de jornalismo, né? De jornalista faz perguntas, né? Sim, senhor. Não estou justificando, não, só estou brincando. É muito comum o prefeito sair, vai para deputado, fica como deputado, depois volta prefeito. E o seu caminho como presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito, mesmo de um município pequeno, é ir lá para a Câmara Federal, porque lá eles falam que tem 3 bancada dos 3 Bs na Câmara, né? Dos deputados. Eu acho que são 5 Bs. Bala, Bíblia, boi, banco e bolsa de valores. São 5 Bs? Esses outros dois últimos aí domina tudo, infelizmente. Mas você está... Eu estou achando que nós não vamos conseguir entrar nesse negócio, então não. Você está no caminho lá da bancada da bala? Eu nunca... Falando como delegado de licenciado. Eu nunca fui de correr de desafios, não. Eu não tenho isso como meta de vida, chegar lá, não. Mas se apresentar para mim, se o povo quiser que eu vá para lá, eu vou para poder fazer do jeito que eu tenho feito aqui. Já é candidato. Wander. Tá com a caminhada ajeitada. Já está ajeitada. Mas como é que você vê essa atuação? São muitos delegados, são muitos militares lá na Câmara dos Deputados que formaram essa bancada, né? Dessa bancada, esse B que eu falei. Você acha que o caminho é esse? Eu acho que tem que ter a representatividade, porque nós vivemos num sistema representativo, então todas os grupos da sociedade têm que estar lá representados. E eu já fui servidor público, já fui microempresário, já fui delegado, eu já passei por alguns lugares, apesar de eu ser novo. Eu me considero jovem ainda, mas eu comecei muito cedo e muito intenso. Lá na prefeitura mesmo eu trabalhei de gari até chefe de gabinete, cheguei a ser prefeito depois. Então, estamos falando aí que está terminando, eu queria ser uma perguntinha rápida para os dois. Eles falaram que só tem 1 minuto ali dentro. Sim, senhor. Como é que está essa questão? A Dilma, na época dela, foi uma verdadeira... aquela música do Chico Buarque, né? Joga na Geni, né? Joga aquilo na Geni. E com o Temer agora, com esse crise política, como é que está no seu município? Não está brincadeira, não. Não está brincadeira, mas a imagem dele? A imagem dele lá não está boa, não. Sabará. Olha, a minha avaliação é o seguinte, que aquilo que eu falei aqui, acho que eles esqueceram um pouquinho a política, está cada um cuidando da sua vida, porque ninguém aguenta mais. Tá certo. Agradeço a presença dos prefeitos, Boema, Gilvan Lacerda, presidente da AMM, do vice-presidente da AMM, Wander Borges, de Sabará. E Cena Política agradece sempre
a você que acompanha o programa. Até o próximo.